Começa agora, 10 dias de clamor, o Espírito Santo e o tempo do fim. Muito bem, a partir de agora, damos sequência aos 10 dias de clamor, o Espírito Santo e o tempo do fim. Que tema relevante, né, na programação da Rádio Novo Tempo. E a você, meu amigo, que me acompanha aqui na Rádio Novo Tempo Salvador, seja através das imagens, seja também através da frequência, seja bem-vindo, seja bem-vinda, a casa é sua. É a oportunidade de falarmos sobre a ação do Espírito Santo também. Vem através dele, né? Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Então receba o carinho da Rádio Novo Tempo, o abraço de Deus e também a companhia da sua Novo Tempo aí em diversas formas. Estamos agora em todas as plataformas, unindo forças com você para a sequência dos 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Olha que presente bacana que eu tenho para você, ó. Tá acompanhando aí? Pois é. A revista Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você já imaginou conhecer mais sobre a pessoa do Espírito Santo? Como ele atua? Como ele age em nossas vidas? Quem é o Espírito Santo? Será que é uma pessoa só? Está unida aí na Trindade? Pois é, você vai conhecer tudo isso na revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Lembrando que é um presente, viu? Você não paga absolutamente nada. Vamos ter a grata satisfação de lhe enviar através dos correios. É um presente da Escola Bíblica e da Rádio Novo Tempo Salvador. Pediu a revista? De quebra você vai concorrer a todos esses livros aqui, ó. Temos o livro que fala sobre a ação do Espírito Santo. Esse livro, inclusive, Seu Amigo Espírito Santo. Olha só que bacana. Oportunidade, viu? Temos esse livro aqui, que é A Vinda do Consolador. Lembrando que todos esses livros são da Casa Publicadora Brasileira e tem ação direta falando sobre o Espírito Santo. Esse é do Mark Phelan, O Reavivamento Prometido, ó, outro livro fundamental, viu? Você também vai concorrer aqui ao livro O Batismo do Espírito Santo e, para fechar, ainda temos aqui o Reavivamento Verdadeiro. Esse aqui já estou em dívida desde ontem, né? São 2 desses que eu tenho para sortear, tá bom? Então é só interagir com a gente aqui no 71991653053 para poder, então, participar do sorteio do livro, mas também, claro, já presenteá-lo aqui com a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. 71991653053. Como prometido, Sayonara Andrade está com a gente aqui, vai dar sequência nesses dias. Falando hoje, Sayonara, já foi devidamente apresentada, estamos agora nesse movimento da ação do Espírito Santo na nossa vida, mas dentro desse tema dos 10 dias, chegamos aí a mais um dia importante e hoje, dentro dessa temática que temos aqui, vamos falar sobre o fruto do Espírito. Como é que é esse envolvimento? Pode trazer o microfone para cá, falar sobre o fruto do Espírito também nesses 10 dias, né? Já aprendemos que o Espírito Santo, ele está ali presente como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, conforme nós acreditamos na Trindade, né? Aprendemos mais também sobre os dons do Espírito. Ontem o pastor Manuel falou um pouquinho sobre isso também. Durante o final de semana, né? Acompanhamos aqui também os outros dias. E a questão do fruto do Espírito, pincelando daqui a pouquinho para a sua palavra, Sayonara. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Então, ontem foi falado sobre o fruto do Espírito, os dons, e foi a primeira parte. E hoje nós vamos falar da segunda parte. Ok? Muito bem. E já posso começar? Daqui a pouquinho você fala um pouquinho mais sobre essa ação. Mulher é assim mesmo. Não, que isso, fica à vontade. Mas é isso, os dons do Espírito, ele é um tema muito propício e o ouvinte vai ter a oportunidade também de tirar as suas dúvidas. Mas acima de tudo, antes mesmo da sua palavra, nós temos uma música já, mas lembrando que essa ação acontece não só na rádio, né? Acontece também nos campos, nas igrejas. Temos um site chamado encontreumaigreja.com.br. Tem acontecido pela manhã, se eu não me engano, também ali de forma virtual às vezes, né? Mas presencial também, é isso mesmo? Presencial tem acontecido todas as noites. No sábado passado nós tivemos às 10 horas, né, de jejum e oração e clamor. Tem também acontecido em PGs. Sim. Tem acontecido em casas, né? Tem acontecido nas praças. Pois é, a busca pelo Espírito Santo tá em todos os lugares.
Perfeito. Então não tem motivo para deixar de acompanhar, né? Lembrando que esse ano mudou um pouco a temática, não que os outros anos não tivessem grande significado, né? Porém, a ideia é essa, né? Que os 10 dias, eles se alimentem durante os 365 anos com o poder da oração. Então, por isso que é 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Vamos ouvir uma música e já voltamos então diretamente com a sua mensagem. 10 dias de clamor, o Espírito Santo e o tempo do fim. Que chega ao som de Mateus Riso, Quando o Espírito Soprar. Indicação da Sayonara, vamos ouvir. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal, e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Ainda não aconteceu. Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer.
10 dias de clamor, o Espírito Santo e o tempo do fim. Olá, amigos! Finalmente nós vamos começar aqui o nosso estudo da Bíblia, o nosso estudo desta palavra. Antes disso, eu gostaria de mandar um abraço para as minhas queridas distritais do Ministério da Mulher, para todas as diretoras do Ministério da Mulher de cada igreja, também para as esposas dos pastores, essas mulheres que estão aí mudando para lá e para cá, ali, dando força ao seu esposo para trabalhar para o Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias, que a gente ou liga no seu celular, ou alguém já sabe de cor, no Evangelho, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e nós vamos ler do 19 ao 21, que diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Ontem nós vimos 3 características do fruto do Espírito. E hoje nós vamos ver 3 características das obras da carne. O interessante é que o Espírito é o fruto, e ele está no singular. Ele é um fruto com algumas características, né? É como se eu falasse assim, a laranja, por exemplo, a laranja ela é amarela, redonda, doce, ela é saborosa, ela é crocante, ela é suculenta, tá? Então assim é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, nós vimos no verso 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ao contrário das obras da carne, que diz que não herdarão o reino de Deus aqueles que tais coisas praticam, o fruto do Espírito faz o contrário. Quanto a este não há condenação. E não há lei contra isso, porque está perfeito, é isso aí que tem que ser feito. Agora, é interessante também pensar que a carne, ela é contrária ao Espírito, impede que aquele praticante receba a herança do Senhor. Quem vive segundo as obras da carne não pode agradar a Deus. E nós vemos no livro de Apocalipse 21, capítulo, verso 8, ele descreve outras características, uma outra lista daqueles que vivem sob a condenação ou ali debaixo das obras da carne, né? Que são os covardes, incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos. Né? A parte que lhes cabe diz que será queimar no lago de fogo e enxofre. Forte isso, né? Que é a segunda morte. Mas acontece, queridos, que essa frase, que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não quer dizer que essas pessoas não têm esperança. Não, na verdade, essa palavra, essa frase é um alerta para que você pense assim, bom, eu quero herdar o reino de Deus. Porque, na verdade, o fruto não, as obras da carne, elas não trazem nada de bom nem para a pessoa que pratica, nem para aquelas pessoas que convivem ou são fruto dessa pessoa. Por exemplo, imagine você ter um pai e mãe que pratica essas coisas. Você tem um pai e mãe que pratica a prostituição, a impureza, é idólatra, é feiticeiro, é inimigo de Deus, é ciumento, causa discórdia, dissensão, facção, é invejoso, bebe demais, come demais, né? E também essas pessoas são imorais, idólatras, mentirosos. Sabe, tudo isso traz um imenso sofrimento para aquela pessoa que convive. Porque essa obra da carne, ela nada mais é
do que uma idolatria do ego, da maldade. É uma idolatria, um egoísmo, onde a pessoa pensa apenas em si própria e não pensa no outro. Então, o que acontece? Nós temos que buscar deixar as características da carne, as obras da carne, porque isso tudo vem de uma coisa interna, que é o egoísmo, mas que ele passa para o nosso caos social através da família e da sociedade, vai espalhando essa maldade entre as pessoas e representa um caráter carnal e egoísta do ser humano. E quanto mais isso vai se propagando, mais a humanidade vai entrando nesse caos, nessa maldade e nessa infelicidade, e pessoas doentes emocionalmente, pessoas doentes de relacionamento com a família, com o cônjuge, com o cônjuge, com o pai, com a mãe, com todos que convivem. Então, é muito importante que as obras da carne sejam deixadas de lado e procuremos dividir, saber quanto que a gente pode fazer para obter o Espírito Santo e buscar o Espírito Santo. Então, essa é uma característica da carne, ela vem interna, ela vem dos nossos, é o resultado do nosso desejo egoísta e da natureza humana caída. Isso passa para outra pessoa e traz infelicidade também. E a terceira característica, né, que é a divisão e destruição e conflitos. A gente sabe que o mal ele vem para destruir. Então, concluindo aqui, queridos, pode ser que você esteja trilhando um caminho onde as obras da carne estejam fazendo parte de sua vida, mas isso não é o fim. Você pode voltar. Você pode pedir a Deus que lhe dê sabedoria e que derrame sobre você o Espírito Santo. E o meu apelo é que a partir de hoje você busque um momento para pedir a Deus que transforme a sua vida, que mude o seu coração e que encha a sua vida do fruto do Espírito e que para sempre você seja liberto das obras da carne. Que o Senhor te abençoe neste dia. Amém. Que palavra sábia, viu? Falando sobre esse assunto tão importante, né? E delicado, mas importante porque tem que ser falado, né? Obrigado, viu, Sayonara, por deixar o Espírito Santo lhe usar também com essas palavras tão sábias. Agora, dentro dessas palavras, existem também corações que estão feridos, viu? Corações que estão preocupados e são os nossos ouvintes que querem oração por filhos que estão longe dos caminhos do Senhor. Muitos relatos, eu não vou ter tempo aqui de ler todos os pedidos, mas o fato é que muitas mães estão clamando pelos filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor. Outros, inclusive, estão agora, por exemplo, como a Joyce, né, que menciona aqui que está pedindo oração pela mãe e uma amiga que está na UTI, que seja feita a vontade do Senhor. Se porventura ainda der tempo, traga o nome dela também, viu? Será de grande valia, mas no caso aqui é a Joyce que está pedindo então por essa pessoa que está na UTI. Lembrando que são vários pedidos, viu? O Espírito Santo, eu sei que Deus conhece cada pedido que nos chegaram aqui, são vários realmente. A Claudete, a Dona Maria está pedindo, a Valdira também clamando, a Vilma, estou te falando que as mulheres dominam, a Ariane, né, também com a gente aqui pedindo oração, o Marcelo, a Jussi Santos da mesma forma, a Vilma está por aqui também pedindo oração. Então, Sayonara, eu queria que você conduzisse, eu sei que são vários pedidos, mas especialmente para deixar o Espírito Santo agir na vida dessas pessoas e também conduzir, e logo após a oração estaremos encerrando aqui esse momento todo especial, logo após a vinheta você ora com a gente. Novo Tempo, a rádio que ora por você. Querido Deus e Senhor, como é bom saber que podemos contar com o Santo Espírito que foi deixado aqui para nós como um presente, para que pudesse representar a Cristo. Cristo, em sua humanidade, não poderia estar em todos os lugares. Então, para nós, é vantagem, porque o Espírito Santo está aqui nessa rádio, está em cada igreja, está em cada casa e, o mais importante, em cada coração que clama pelo Teu nome. Por isso, Senhor, essas pessoas estão aqui, acreditando que são ouvidas por Ti, porque o Espírito Santo também leva as nossas orações. Ele geme por nós, ele suplica por nós. E essas pessoas todas que estão aqui pedindo oração é porque elas têm um desejo imenso que o Senhor responda conforme a tua santa e boa vontade.
Entre eles, Senhor, está a Joyce, com a sua mãe, sua amiga, mulheres, mães pedindo por seus filhos, a Dona Maria, o Marcelo, a Jússi, também a Vilma. Senhor, por favor, cuida dessas pessoas. Dá a tua presença, faz com que elas sintam, Senhor, a tua voz, a tua mão te dizendo: olha, esse é o caminho, andai por ele. Conforta nos momentos difíceis. Pai, trabalha no coração dos filhos que estão duros, às vezes afastados de ti. Conforta aqueles que estão em leito do hospital. Conforta, Senhor, e fortalece o teu povo. E, Pai, nós clamamos a ti pela presença, pelo derramamento e pelo Espírito Santo em nossas vidas. Abençoa aqui o Luiz, a rádio, a Jássica que trabalha aqui, a todos os ouvintes desta rádio. Você ouviu? Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém, ó Pai. Você ouviu 10 dias de clamor, o Espírito Santo e o tempo do fim. Muito bem, com essas sábias palavras, fechando aqui em oração, né? Nada melhor do que o poder da oração que nos move. E assim, sentindo esse calor do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a gente fecha mais um bom dia agradecendo a nossa convidada Sayonara. Muito obrigado, viu? Volte mais vezes aqui. A Rádio Novo Tempo é a extensão também da Associação Bahia, viu? Obrigado. Tá aí, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Você fica agora com o Vida e Saúde de hoje, com mais uma temática importante para o seu e para o meu coração. E amanhã a gente volta a se encontrar, viu? Em nome de Jesus. Grande abraço a todos. Até lá. Bom dia, novo tempo.